posso impedir a visita se ele não paga a pensão alimentícia? E a resposta, em regra, é não. E eu sei que essa resposta incomoda muito a mãe. O pai não paga pensão ou atrasa todo mês, diz que não tem dinheiro, some quando é para ajudar, mas na hora de visitar o filho, aparece como se nada tivesse acontecido. O pai não cumpre a obrigação financeira, deixa a mãe sobrecarregada, não ajuda com mercado, escola, remédio, não ajuda com roupa, aluguel, transporte, mas quer exercer a convivência normalmente. Na prática, parece injusto, só que juridicamente a pensão alimentícia e a convivência são coisas diferentes. A pensão é um direito do filho, e a convivência familiar também é um direito do filho. Perceba o seguinte, a visita não é apenas um direito do pai, é também um direito da criança de conviver com o pai, quando essa convivência é saudável, segura e adequada. Por isso, a mãe não deve usar a visita como forma de cobrar a pensão. Não funciona assim, se o pai não paga, não vê. Essa frase pode parecer justa no calor do problema, mas pode gerar consequências contra a própria mãe. Porque se existe uma decisão judicial ou um acordo regulamentado de convivência, essa decisão deve ser cumprida. Se o pai está inadimplente com a pensão, o caminho correto é cobrar a pensão, não é impedir a convivência. É óbvio que o pai que não paga a pensão ele está errado, mas a mãe que impede a convivência por conta própria também pode acabar se colocando em uma situação difícil dentro do processo. Uma coisa não corrige a outra. A convivência deve ser tratada dentro das regras fixadas judicialmente. Então, se ele não paga a pensão, o caminho é cobrar judicialmente esses valores atrasados, valendo-se da penhora de bens, valendo-se do bloqueio de valores e até mesmo da prisão civil pelo débito alimentar mais recente. Mas impedir a visita por conta própria, sem decisão judicial, não é o caminho mais adequado. Agora, atenção, isso não significa que a convivência deve acontecer de qualquer jeito, em qualquer situação. Aqui existe uma diferença muito importante. Uma coisa é impedir a visita porque ele não paga pensão. Outra coisa é proteger a criança diante de um risco real. Se existe violência, ameaça, uso abusivo de álcool, drogas, comportamento agressivo, abandono durante a visita, descumprimento grave das regras de convivência, exposição da criança a perigo, alienação, negligência ou qualquer situação que coloque o filho em risco, o assunto muda. Nesse caso, o problema não é a falta de pagamento da pensão. O problema é a segurança e o bem-estar da criança. E se existe risco, o caminho correto é buscar uma medida judicial para suspender, restringir ou modificar a convivência. Pode ser uma convivência supervisionada, pode ser uma alteração dos dias e horários, pode ser a suspensão temporária das visitas, pode ser a fixação de regras mais claras para a retirada e entrega da criança, mas isso deve ser levado ao juiz com provas, porque a mãe não deve simplesmente decidir sozinha que a visita acabou. Ela deve demonstrar que aquela convivência do jeito que está acontecendo não atende ao melhor interesse da criança. Então, se existem fatos concretos que mostram que a criança está em risco, aí o caminho é pedir judicialmente a revisão da convivência. E isso precisa ser documentado. Guarde mensagens, guarde áudios, guarde comprovantes, registre os atrasos, as faltas, os descumprimentos, ameaças, situações de exposição da criança ou qualquer comportamento que demonstre o risco. Se houver violência ou ameaça, procure orientação imediatamente e avalie as medidas de proteção cabíveis. Mas não misture as coisas. Não transforme a visita em moeda de troca, porque isso pode enfraquecer sua posição no processo. Imagina a seguinte situação. O pai está devendo pensão alimentícia, a mãe, com razão, está indignada. Mas no dia da visita, ela manda uma mensagem dizendo: enquanto você não pagar a pensão, você não vai ver o seu filho. Essa mensagem pode ser usada contra ela. O pai pode alegar que a mãe está dificultando a convivência, pode pedir o cumprimento da decisão de visitas. E no fim, a discussão que deveria ser sobre a dívida da pensão acaba virando uma discussão sobre o descumprimento da convivência e alienação parental. Por isso, é preciso agir com estratégia. Se ele não paga a pensão, cobre a pensão. Se ele descumpre a convivência, registre o descumprimento. Se ele coloca a criança em risco, peça a revisão da convivência. Mas não use uma obrigação para compensar a outra. O pai não pode dizer: se ela dificulta a visita, eu não pago a pensão. E a mãe também não pode dizer: se ele não paga a pensão, eu não deixo visitar o filho. Essas duas posturas estão erradas, porque quem mais sofre com isso é a criança. A criança precisa de sustento e, quando possível e saudável, também precisa de convivência familiar. Uma coisa não deve ser usada como vingança pela outra. Se esse vídeo te ajudou, aproveita para se inscrever no canal. A gente está chegando próximo aos 10 mil inscritos. Muito obrigado pelo apoio. Curta o vídeo, comente, compartilhe e até a próxima.